E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre a aplicação em fundos imobiliários e a aplicação em imóveis, né? Vamos entender um pouquinho como é que isso se encaixa numa carteira de longo prazo, quais são os riscos, quais são os benefícios de cada um deles. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, com relação a esse assunto, tem muito ruído por aí, né? Primeiro que os corretores de imóveis sempre vão te falar que os melhores investimentos são os imóveis, né? São os investimentos que deixam todo mundo rico e todos os ricos que você conhece têm um monte de imóveis e etc. Por outro lado, os operadores de mercado financeiro, as corretoras, os analistas, vão defender os fundos imobiliários, né? Então, como é que a gente se entende, como é que a gente se acha aí no meio de toda essa bagunça? Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o foco não tem que estar na rentabilidade, porque a rentabilidade de longo prazo ela tem mais a ver com o valor da aplicação, com a qualidade da aplicação. Você pode ganhar muito no longo prazo com vários tipos diferentes de investimento. Se forem bons fundos imobiliários, se forem bons imóveis, a rentabilidade não é uma coisa que deve ser comparada, principalmente se você olha para a rentabilidade do passado, né? Os imóveis perderam tanto, os fundos imobiliários ganharam tanto. Esse tipo de comparação é completamente inútil. A gente tem que estar atrás de ter valor, acumular cada vez mais valor na nossa carteira de investimentos. Mas claro que vocês já sabiam disso, né? Só uma outra coisinha antes de começar também, quando a gente fala em investimento em imóveis, não estou falando de casa própria, não estou falando de comprar um apartamento para você morar. Está falando geralmente de imóveis que são bem alugáveis, como por exemplo, apartamentos pequenininhos, kitnets, aqueles apartamentos que tem um quarto e uma sala, ou até mesmo salas comerciais, imóveis comerciais. São tipos de imóveis que dão retorno, que dão um bom aluguel e tal. Não estou falando de comprar uma casa num condomínio, que obviamente você nunca vai obter o retorno de aluguel com aquilo ali. Dito isso, eu vou começar esse vídeo com uma vantagem muito clara da aplicação em imóveis, que é você poder prospectar, você poder pesquisar, procurar o imóvel do jeito que você quer para fazer o que você quiser. Em primeiro lugar, isso é bom porque você pode achar uma boa localização, um lugar que você tem certeza que vai valorizar, porque você sabe que vai abrir uma escola ali, enfim. Existe aí uma certa assimetria de informações, você pode ter vantagem se você sabe mais do que os outros. Isso é mais fácil de acontecer no mercado de imóveis porque ele não é totalmente líquido como o mercado de FIIs, né? No mercado de imóveis, às vezes você fica sabendo de uma oportunidade antes dos outros. Você fica sabendo que ali vai ter um hospital, ali vai ter uma faculdade, ali vai ter um shopping center e você sabe que você pode comprar um imóvel nas proximidades ali com vista à valorização. Claro que isso é especulativo, mas isso funciona também por longo prazo e isso só dá certo em imóveis. Nessa questão de prospectar, a gente pode também comprar por um preço de ocasião, você encontra uma pessoa apertada que financiou, não consegue pagar parcela, enfim, se apertou de alguma maneira aí para você se desfazer do imóvel, né? Frequentemente você consegue comprar imóveis com excelentes descontos, enquanto que na bolsa você não vai conseguir, porque claro, lá o preço que está lá é o preço do mercado, você só consegue pagar por aquele preço. Então, eu diria que essa é uma primeira vantagem aí que pende para o lado dos imóveis, você poder prospectar, pesquisar aqueles imóveis que mais te agradam, que tem uma perspectiva melhor. Claro que isso pode também ser uma armadilha, né? Porque se a gente vai muito atrás de oportunidade, de vantagem, às vezes a gente acaba caindo aí num conto, sendo enganado, né? Então, claro, isso é uma vantagem, mas é uma vantagem que tem que ter muita cautela. Mas vamos falar de um ponto positivo dos fundos imobiliários agora, que é a liquidez, né? Aí, claro, é ponto para os FIIs, porque os FIIs têm uma liquidez muito alta. Você consegue comprar e vender na bolsa todo dia, né? A maioria dos FIIs, principalmente aqueles líquidos, né? Claro, se você investe em fundos imobiliários, você vai preferir aqueles que têm uma liquidez boa. Não vai investir em fundo que é ilíquido, porque não faz sentido realmente. Mas eles têm uma liquidez boa, você pode comprar e vender a hora que você quiser. Se você precisa se desfazer de um investimento em fundo imobiliário, você consegue fazer isso a preço de mercado, né? Sem ter nenhum custo muito relevante. Esse é um ponto positivo do fundo imobiliário, enquanto que no imóvel, se você precisa se desfazer de um imóvel, é um trabalho hercúleo, né? Encontrar um comprador que pague o quanto vale o imóvel, é quase impossível, né? Geralmente você vai vender, você vai acabar perdendo. Então, esse é um ponto positivo dos FIIs, né? Vamos passar para um ponto mais controverso, que são as taxas, né? Eu acredito que os imóveis vão levar uma leve vantagem nesse aspecto. Os fundos imobiliários também não são ruins, então assim, é muito parecido. Mas quando você compra um imóvel, você tem muitos custos, né? No momento que você compra, você vai pagar lá a corretagem, tem impostos que você tem que pagar quando você adquire um imóvel, algumas taxas de prefeitura e tal.
Por um outro lado, enquanto você está usufruindo do imóvel, você já não tem tantas taxas, você não tem que pagar tantos terceiros para administrar as suas coisas. Claro que existe lá IPTU, claro que existe custo de manutenção do imóvel, mas isso é equivalente, né? Os FIIs também pagam IPTU, também tem custo de manutenção do imóvel, enfim. Esse tipo de coisa a gente não compara porque os dois têm. Por outro lado, no fundo imobiliário, você não paga tanto quando você adquire ele, porque no máximo vai pagar lá uma corretagem, que muitas vezes é até zerada, né? É uma mixaria. Porém, durante os anos que você vai ser dono daquele FII, daquela cota, você vai ter que pagar taxa de administração, taxa de gestão, que pode representar um grande percentual da receita. Só para que vocês entendam essa questão, a taxa é um valor que a gente paga para o gestor administrar o fundo, né? Administrar os imóveis, arrumar inquilinos e tal. A gente, quando tem um imóvel próprio, a gente também paga lá uma imobiliária, por exemplo, para cuidar do imóvel para a gente. Isso é verdade. Porém, a taxa que a gente paga para os fundos é um pouquinho maior, né? Como exemplo, eu peguei aqui o Quiné, que é um fundo aí muito bem visto, que é muito bem administrado e tal. Tendo ele recebido 16 milhões aí em aluguel, quase 4 milhões foram taxa. Então, quer dizer, quase 25% de tudo que o fundo ganha é taxa. Claro que isso é bem mais do que uma imobiliária te cobra para manter o imóvel lá. Então, eu acho que isso tem mais peso do que aquele valor que você gasta no começo. Porque a gente fala aqui de investimento de longo prazo. A gente fala em comprar uma coisa e não vender nunca, ficar 20, 30, 40 anos com o mesmo ativo. Então, claro que no longo prazo vai pesar mais aquele que você está sempre pagando, né? Mas, como eu disse, isso pode variar. Existem fundos diferentes, existem fundos que a taxa é muito baixa e existem imóveis de oportunidade também que você acaba não tendo que pagar corretagem, enfim. Não tem regra aqui, eu só estou dizendo para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens. E vamos falar de uma vantagem dos fundos imobiliários, que é a questão do imposto de renda. Hoje, por enquanto, os rendimentos que você recebe do FII são isentos de imposto de renda. Ou seja, você recebe tudo e tudo vem para o seu bolso, nada vai para o governo. Enquanto que os aluguéis não são isentos, você tem que pagar imposto sobre os aluguéis que você ganha. Existe até uma pequena confusão aqui nos imóveis, que é aquele valor que você não precisa emitir o carnê-leão. O fato de você não precisar emitir o carnê-leão não significa que você não vai pagar imposto. E quando você for declarar o seu imposto de renda lá no final, tudo que você ganhou de aluguel vai ou gerar um imposto para você pagar na sua declaração anual, ou vai diminuir a sua restituição de imposto de renda. Então, assim, alugou casa, declara um imposto de renda, você vai pagar imposto, de alguma forma você vai perder. Enquanto os fundos imobiliários são isentos. Então, esse é um ponto positivo muito importante para os FIIs. Claro que a gente não sabe até quando isso vai durar, existe muita conversa aí que isso pode acabar, enfim. Não tem como saber, a gente não consegue prever o futuro. O que a gente tem hoje é isso aqui. Eu sempre nesse canal eu tento trazer para vocês o que a gente tem na mão. Hoje na mão a gente tem isso. Amanhã a gente não sabe. O que a gente pode fazer é deixar todas as chances ao nosso lado, ao nosso favor. Isso que eu falei agora para vocês se refere ao imposto de renda durante a aplicação. Imposto de renda sobre os rendimentos, né, da aplicação. E claro, essa vantagem é do FII. Porém, quando você vai sair do investimento, quando você vai vender, que é uma coisa que aqui nesse canal a gente nunca faz, eu sei, mas enfim, se você for vender alguma coisa, aí a vantagem é dos imóveis. Por quê? Quando você vende um fundo imobiliário, não existe isenção de imposto de renda, você tem que pagar o imposto de renda integral e ele é de 20%. Então, não existe aquela isenção lá que nem tem nas ações, até 20 mil reais você pode vender e não pagar imposto. Isso só vale para as ações, isso não vale para fundos imobiliários. Por outro lado, nos imóveis, além da alíquota ser menor, que é 15%, você tem maneiras de se isentar desse imposto. Por exemplo, se você vender imóvel, mas usar o dinheiro para comprar um outro imóvel, enfim, tem alguns caminhos aí que você consegue não pagar o imposto. E mesmo que você pagar, a alíquota é menor. Por isso, no que se refere ao imposto de renda sobre o ganho de capital, a vantagem fica com os imóveis, né? Vamos dar um ponto para os FIIs agora, que é a questão de entrar pequeno. Isso significa você poder comprar aos poucos, né? Essa é uma vantagem muito grande do método de buy and hold que eu ensino aqui, que é você estar entrando sempre, cada mês entrar um pouquinho, e aí no longo prazo, todas aquelas flutuações de preço, todas as variações da bolsa desaparecem, elas não te incomodam. Porém, em imóveis não existe essa conversa. Em imóveis você tem que entrar de uma vez. E tem um grande problema aqui, que é quando você entra de uma vez, quando o investimento é grande demais para você, o preço importa, né? A gente sempre fala, não, na hora de comprar o preço não importa, o que importa é o ativo ser bom, o que importa é, enfim. Porém, isso funciona no buy and hold, comprando lá quem está para trás, seguindo uma planilha e tal. Se você não faz isso, isso não funciona. E não dá para comprar imóveis assim, né? Você não consegue colocar lá imóveis numa planilha de investimentos e ficar comprando um apartamento por mês, né? Pelo menos a maioria de nós acho que não consegue fazer isso.
Então, nesse sentido, quando você vai comprar um imóvel, preço importa e preço importa muito, né? Uma das coisas aí que mais importa é você saber se o preço daquele imóvel está acima ou abaixo do valor daquele imóvel. Nesse caso, é uma vantagem clara dos FIIs, porque no FII o preço não importa, você vai comprar a vida inteira, vai comprar caro, vai comprar barato. Se seguir uma planilha de buy and hold, provavelmente vai comprar muito mais barato do que caro. Então essa é uma vantagem muito grande dos FIIs, principalmente nesse ponto de vista aí do buy and hold. Uma coisa que eu colocaria como vantagem do imóvel é a questão de você poder tomar decisões sozinho, né? Você pode decidir o que você quer fazer com o imóvel. Por exemplo, você tem lá um terreno. Você pode decidir se você quer construir uma casa nesse terreno, se você quer construir um galpão, se você quer construir uma loja comercial embaixo com uma casa em cima para ganhar mais aluguel, se você quer construir um monte de kitnet, enfim, a escolha é totalmente sua. E isso pode ser uma vantagem. Por outro lado, quando a gente fala de fundos imobiliários, a decisão é ou do gestor ou da assembleia, né? Vulgo manada. Então, ou o gestor toma as decisões ou a manada toma as decisões, o que não é a coisa ideal, né? Não que isso seja um fator impeditivo para ter fundo imobiliário, claro, que eu tento ensinar aqui para vocês é que a gente tem que saber o que está fazendo. Então, quando a gente investe em FII, a gente tem esse risco, a decisão dos outros nem sempre é o que a gente quer, nem sempre eles têm uma visão de longo prazo como a gente tem. Então, esse ponto eu vou colocar para os imóveis, né? Você pode decidir o que você quer fazer, se você quer reformar, se precisa ampliar, se precisa demolir o prédio e fazer outro, fica tudo uma escolha sua, você escolhe aonde vai o dinheiro, aonde vai os seus investimentos. Por outro lado, tem uma questão muito relevante que é a burocracia. Não preciso nem falar para vocês qual que precisa de mais burocracia, qual que você perde mais tempo, né? Para comprar um imóvel, você precisa de um advogado para ver se o imóvel está certo, você precisa de um corretor, você precisa de um monte de papelada, cartório, imposto, IPTU, regularizar tudo que você tem que fazer, dá um trabalhão, né? Por outro lado, para comprar um FII, é só você abrir o home broker, dar uma ordem, não dá trabalho nenhum, você gasta 30 segundos para fazer isso. Claro, então, que esse é ponto dos FIIs, né? Muito mais fácil de investir, muito mais recomendado para quem é iniciante, muito mais tranquilo. Aliás, um dos investimentos de renda variável que eu mais recomendo para iniciante, porque é um negócio muito fácil de aprender, né? Então, a pessoa fala, eu vou começar a entrar em renda variável, o que eu devo estudar? Estuda fundos imobiliários, né? Se achar que gosta, investe, porém, cada um toma aí sua decisão, claro. Uma outra coisa muito importante, vocês perceberam que eu estou fazendo um dos imóveis, um dos FIIs, né? Então uma vantagem de cada um aí, porque eu não tenho um favorito, vocês sabem, eu gosto muito de investimento em fundo imobiliário, mas eu também gosto muito de imóveis, e eu acho que o investidor que se preze tem que ter os dois. Mas é a questão da segurança, né? O imóvel ele é um ativo real, né? Muitas vezes até o seu imóvel que você mora é impenhorável, apesar de a gente não estar falando aqui do imóvel próprio, né? Mas ele é impenhorável, quer dizer, se você é empresário, teve problema na sua empresa, ficou devendo e a justiça vem pegar os seus bens, né? O imóvel próprio não pode nem ser penhorado, é um bem que é seu mesmo para sempre. Então, nesse quesito de segurança, eu daria o ponto para os imóveis, até porque muitas vezes ele é falado como uma reserva de valor, né? É um dinheiro, é um valor que está num negócio físico, que você pode ver, tocar, cuidar, defender. Então, é uma coisa assim, muito mais à prova de crises extremas, que colapso do sistema financeiro, esse tipo de coisa. O imóvel é um negócio que se sustenta. Por outro lado, você tem riscos também. Porém, eu entendo que esses riscos são compartilhados. Tanto o FII quanto o imóvel tem risco, por exemplo, de ser desapropriado pelo governo, né? Você tem lá um galpão logístico de um fundo imobiliário e o governo quer passar uma estrada no meio dele. Ele vai ser desapropriado, né? Mas pode ser que ele seja bem indenizado, mal indenizado, mas enfim, é um risco. Ou sei lá, de repente o risco de vacância. Quando você tem um imóvel, você tem o risco de simplesmente não conseguir alugar ele. E quando você tem um FII, o gestor do FII também corre o risco de não conseguir alugar o imóvel, né? Mas isso nos leva ao próximo fator, que é um ponto muito positivo dos FIIs, que é a questão da diversificação, né? Apesar do risco de cada imóvel estar vago é igual, no FII você pode ter um monte de imóveis, então a maioria deles vai estar alugado. O risco acaba sendo mitigado, não é que o risco é menor, mas ele acaba sendo mitigado, diminui a chance de você ter todos os imóveis vagos, né? Então você com muito pouco dinheiro consegue comprar vários FIIs que tem vários imóveis cada um, né? Muito pouco mesmo, uma cota de FII hoje em média é entre 100 e 200 reais. E esses FIIs já tem muitos imóveis dentro do portfólio. Então assim, com R$1.000 você diversifica muito, enquanto para você conseguir diversificar com imóveis, você precisa aí de milhões de reais, né? Então,
a diversificação do FII vem rapidinho. No primeiro mês que você investe em FII, você já está diversificado. Enquanto que nos imóveis, né, para pessoas normais, você vai precisar de muitos anos para conseguir chegar numa diversificação adequada. Esse é um ponto muito positivo dos FIIs. E por último, um ponto aí que eu vou dar para os imóveis é a questão de uso, né? Se um dia você precisar, você não vai poder ir morar num FII, não vai poder ir morar num fundo imobiliário. Por outro lado, o imóvel é seu, você faz o que você quiser, você tira o inquilino e pode morar no imóvel se você quiser. Então essa é uma vantagem clara do imóvel, que entra aí naquela questão de flexibilidade, você pode fazer o que você quiser com ele. Bom, o que eu quis com esse vídeo foi mostrar para vocês, primeiro, que não tem um investimento certo, né? Quem fala que um é melhor que o outro, quem defende um, eu vou defender o FII porque provavelmente tem rabo preso com corretora, provavelmente tem acordos, negócios com analista, com jornais especializados. Quem defende um ou quem defende o outro, não existe isso, né? Os dois são bons, os dois têm espaço numa carteira diversificada de investimentos. Claro que aqui nesse canal a gente vai falar muito mais de fundo imobiliário do que de imóveis, né? Por causa do método do buy and hold. A gente consegue comprar um pouquinho por mês. Não dá para você comprar um pouquinho de imóveis por mês, então, claro que é mais difícil você fazer o buy and hold com imóveis. Porém, se você der uma olhada aí na região que você mora e no seu círculo de amizades, eu tenho certeza que você conhece muito mais gente que ficou rico com imóveis, né? Conseguiu uma boa aposentadoria com imóveis, do que gente que ficou rico com o mercado financeiro, com ações, com FIIs e tal. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a verdade. Claro que muitos anos atrás também era difícil a pessoa ter acesso ao mercado financeiro e tal. Mas os exemplos que a gente tem de gente que investiu só em imóveis, às vezes em poupança em imóveis e ficou rico, mostram pra gente o que realmente importa é a gente investir sempre, cada vez mais aumentar o nosso patrimônio e, claro, chegar mais perto aí da independência financeira, da tranquilidade financeira. Muito mais importante do que a classe de investimentos que você escolhe investir é o valor daquilo que você investe. Seja imóveis, seja FII, seja ações, seja moeda, seja qualquer coisa. Então, o de hoje foi isso. Semana que vem a gente volta com mais e até lá!